Eu estava dobrando as últimas peças de roupa quando ouvi a porta da entrada. Eram 6h20 da tarde de uma quinta-feira comum, e meu marido tinha chegado mais cedo do que o esperado. Percebi isso pelo barulho diferente, mais apressado, como quem entrou em casa com alguma coisa na cabeça que ainda não sabe como colocar em palavras. Continuei arrumando a gaveta. Tinha acabado de passar a tarde inteira reorganizando o quarto depois de 2 meses de reforma, e aquele momento de ver cada coisa no seu lugar exato me dava uma satisfação pequena e silenciosa que eu guardava para mim. A casa tinha ficado bonita, mais do que bonita. Tinha ficado do jeito que eu sempre imaginei que seria quando finalmente tivéssemos dinheiro e tempo para fazer do jeito certo. As paredes do corredor agora eram de um branco mais quente, a cozinha tinha ganho azulejos novos, o banheiro da visita tinha sido completamente refeito. 6 semanas de obra, poeira em todo lugar, dormindo com janela aberta por causa do cheiro de tinta. Mas tinha valido. Os passos do meu marido pararam na porta do quarto. Eu não me virei. Amor, ele disse. O tom era aquele. 12 anos de casamento ensinam a reconhecer tons. Esse em específico eu conhecia de memória. Era o tom de quem está prestes a dizer algo que já foi decidido, mas que precisa ser embalado antes de chegar até você. Eu fechei a gaveta devagar e me virei. Ele estava encostado na porta, a gravata levemente afrouxada, com aquela expressão que mistura um sorriso de desconforto com o olhar de quem quer muito que você concorde logo para que a conversa acabe antes de começar. Sua mãe ligou, eu disse, antes que ele abrisse a boca. Ele piscou. Como você sabe? Porque você só faz aquela cara quando é assunto da sua mãe. Ele deu uma risada curta, sem graça, e entrou no quarto. Sentou na beira da cama, passou a mão no joelho 2 vezes e então disse: ela quer fazer a festa de aniversário dela aqui. Eu fiquei parada. Aqui, eu repeti. Aqui. Ele fez um gesto vago com a mão na direção da sala. Ela disse que ficou apaixonada pela casa depois da reforma, que queria muito comemorar os 70 anos dela num lugar bonito, que não tem espaço na casa dela para todo mundo. Todo mundo quem? Ele pigarreou. A família dela. Os irmãos, os cunhados, os filhos, os netos, talvez uns 20, 25. Eu me sentei na cadeira ao lado da janela, não porque precisava sentar, mas porque precisava de um segundo para organizar as coisas antes de responder. Quando? Eu perguntei. No próximo sábado. Próximo sábado como o sábado daqui a 9 dias? Ele assentiu. Eu olhei para as paredes brancas e quentes do nosso quarto, que ainda cheiravam levemente a tinta nova. Para o tapete bege que tínhamos escolhido juntos num sábado de manhã, depois de visitar 4 lojas diferentes. Para a luminária que eu tinha pesquisado por 3 semanas antes de decidir. Ela já convidou as pessoas? Eu perguntei. Ele fez aquela pausa, a pausa que significa sim. Quantas já confirmaram? Ele passou a mão no cabelo. Umas 16, ele disse. Mas podem vir mais. Eu não respondi. Fui até a janela e fiquei olhando para a rua. Tinha uma criança andando de bicicleta na calçada do lado de baixo, com uma expressão de concentração total, como se equilibrar fosse o único problema do mundo naquele momento. Eu fiquei com inveja dessa criança por exatamente 2 segundos. E você disse o que para ela? Eu perguntei sem me virar. Disse que ia conversar com você. Você disse que ia conversar comigo? Repetei devagar. Ou você disse que sim e depois disse que ia conversar comigo? O silêncio que seguiu era a resposta. Eu me virei. Ele estava olhando para o chão com aquela expressão específica que aparece quando ele sabe que errou, mas ainda não sabe exatamente como nomear o erro. Ela já tinha convidado as pessoas, ele disse finalmente, como se isso fosse uma explicação suficiente. Eu sei que ela já tinha convidado. O que eu estou perguntando é se você disse não ou se você disse que ia me consultar e o que você ia me consultar já estava decidido de antemão. Ele ficou em silêncio por mais um momento. Depois disse: é o aniversário de 70 anos dela. Eu sei quantos anos sua mãe vai fazer. Você não gostaria que ela comemorasse aqui, num lugar bonito? Eu gostaria que alguém tivesse me perguntado antes de convidar 25 pessoas para a minha casa. É a casa dos 2. Então algum dos 2 deveria ter sido consultado antes. Ele suspirou. Aquele suspiro comprido que significa que ele acha a conversa desnecessariamente complicada e que eu estou fazendo um problema de algo que não deveria ser um problema.
Eu conheço aquele suspiro melhor do que conheço qualquer outra coisa nesse mundo. É família, amor. Ela queria fazer uma surpresa, queria que fosse especial. Uma surpresa para quem? Para ela ou para mim? Ele não respondeu. Porque para mim foi uma surpresa, sim, mas não do tipo bom. Eu fui para a cozinha. Enchi um copo de água e fiquei encostada na bancada que a gente tinha escolhido depois de meses pesquisando pedra, cor, espessura. Mármore branco com veio cinza. Eu tinha posto a mão na amostra na loja e ficado parada por um tempo só, sentindo a textura fria antes de dizer: é esse. 25 pessoas na minha casa, 9 dias depois que a reforma acabou. Minha sogra tem 71 anos, não 70. Os 70 ela tinha completado em março, numa jantar numa churrascaria que meu marido e a irmã dele organizaram e que correu bem, dentro do esperado. Os 71 ela tinha decidido que mereciam uma festa maior. E a festa maior, ela tinha decidido que seria na minha casa, com as minhas bancadas de mármore, com as minhas paredes brancas, com o meu banheiro de visita que ainda tinha o papel protetor no box que eu nem tinha tirado ainda. Eu terminei a água, coloquei o copo na pia e fui de volta para o quarto. Meu marido ainda estava sentado na beira da cama. "O que você vai fazer?" ele perguntou quando me viu entrar. "Vou ligar para a Fernanda", eu disse. Peguei o celular da mesinha e saí do quarto. Fui para a varanda, fechei a porta de vidro atrás de mim e disquei. Fernanda atendeu no segundo toque. A gente se conhece desde os 22 anos, quando dividimos um apartamento durante a faculdade, e ela tem uma característica rara em pessoas. Ela escuta de verdade antes de falar. Não fica montando a resposta enquanto você ainda está contando. Espera, pensa. E quando fala, fala com aquela honestidade direta que às vezes dói, mas que é exatamente por isso que eu confio nela mais do que em qualquer outra pessoa. Contei tudo. Ela escutou sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns 4 segundos. Então disse: "E você vai deixar?" "Ainda não decidi. Você sabe o que acontece se você deixar, né?" "Oi, Zai. Toda vez que você deixa passar, o próximo fica mais fácil para eles. Ela parou e mais difícil para você." Eu olhei para a rua lá embaixo. A criança de bicicleta já tinha ido embora. A calçada estava vazia. "Deixa eu pensar, Fernanda." "Tá, mas me liga quando decidir. Seja lá qual for a decisão." Eu fiquei na varanda por mais uns 20 minutos depois de desligar. Não pensei em nada muito organizado. Fiquei olhando para os telhados do quarteirão de baixo, para a copa de uma amendoeira que aparecia por cima do muro do vizinho, para o céu que estava virando aquele laranja escuro de final de tarde que eu gosto. Quando entrei, meu marido estava na cozinha esquentando o jantar de ontem. Me olhou com cautela quando me viu aparecer. "Tudo bem?" ele perguntou. "Tudo", eu disse. E era verdade. Eu estava bem. Tinha tomado uma decisão. Quando a gente toma uma decisão que vem de um lugar tranquilo, de certeza e não de raiva, o corpo relaxa de um jeito que é quase físico. Eu senti isso ali, encostada na porta da cozinha, olhando para o meu marido mexer na panela. Uma espécie de calma que não era resignação. Era resolução. Jantamos juntos, falamos de outras coisas. Do problema no sistema do trabalho dele, do vizinho do quinto que tinha trocado o cachorro por um gato, da plantinha de manjericão que eu tinha comprado na semana anterior e que estava crescendo melhor do que eu esperava. Conversamos como se a tarde anterior não tivesse acontecido. Depois do jantar, ele foi ligar a televisão e eu disse que estava com sono, que ia deitar cedo. Me despedi com um beijo no rosto, fui para o quarto, fechei a porta com cuidado e peguei o caderno de capa preta que fico na segunda gaveta da mesinha. Abri numa página nova e comecei a escrever. O salão de festas do clube do bairro tinha me enviado um e-mail há uns 3 meses, quando renovei a anuidade, dizendo que sócios tinham direito a uma reserva gratuita por semestre. Eu tinha guardado o e-mail numa pasta e esquecido. Fui atrás, encontrei. Li com atenção. O salão comportava até 40 pessoas. Tinha cozinha de apoio, mesas e cadeiras incluídas, estacionamento. Escrevi no caderno: ligar para o clube amanhã cedo. A segunda coisa que escrevi foi o nome da minha irmã, Cláudia. Cláudia mora a 20 minutos de distância, tem 43 anos, 2 filhos adolescentes que ela cria com uma competência que me impressiona.
E uma calma de quem já enfrentou coisa suficiente para saber separar o que merece energia do que não merece. Ela ia entender. Mais do que isso, ela ia ajudar, então a 100. Escrevi mais uma página de lista. Coisas a resolver, pessoas a chamar, horários. Quando acabei, li tudo uma vez. Dobrei o caderno, apaguei a luz e fui dormir. No dia seguinte, sexta-feira, acordei com o despertador às 6h30. Meu marido ainda dormia. Fiz café, sentei na cadeira da varanda com a xícara e o caderno e comecei a trabalhar. A ligação para o clube durou 8 minutos. A moça do outro lado, uma voz jovem e prestativa chamada Renata, confirmou que o salão estava disponível para o sábado da semana seguinte, que a reserva era mesmo gratuita para sócios e que eu só precisava aparecer pessoalmente para assinar o termo de uso até às 5 da tarde de hoje. Anotei tudo. Dobrei o caderno. A segunda ligação foi para Cláudia. Ela atendeu com a voz levemente rouca de quem acabou de acordar, mas ficou completamente acordada em menos de 2 minutos de conversa. Quando terminei de contar, ela disse uma única coisa: "Você está certa. O que você precisa de mim? Que você venha no sábado e traga o Marcos, se ele puder." Ela concordou, sem hesitar. Liguei para a Fernanda na sequência. Ela já estava acordada, já tomando café, e quando contei o que tinha planejado, ela ficou em silêncio por um segundo e depois disse, com aquela voz de quem está sorrindo sem querer: "Você ficou quieta essa noite toda e estava pensando nisso, né?" Fui passando pela lista. No total, confirmei 11 pessoas. Família minha, 2 casais de amigos que eu escolhi com cuidado. Pessoas que chegam no horário combinado, que entram pela porta sem precisar de instruções, que percebem quando você precisa de ajuda antes de você pedir. Às 4 da tarde, passei no clube para assinar a reserva. Conversei com a gerente do espaço, uma mulher de uns 50 anos chamada Dona Beth, que me mostrou o salão com orgulho evidente. O teto era alto, as janelas davam para o jardim, as mesas eram de madeira clara. Ela disse que poderia disponibilizar um ventilador extra e uma mesa de apoio para a entrada. Agradeci, assinei o papel, voltei para casa. Meu marido chegou às 7. Eu estava na cozinha preparando o jantar. "Cheirou bem aqui", ele disse, colocando a chave na fruteira. Fiz macarrão com molho de tomate fresco. Sentamos à mesa. Ele falou sobre uma reunião longa que tinha tido à tarde, sobre o trânsito que estava impossível, sobre o colega de trabalho que tinha pedido demissão de surpresa. Eu escutei, perguntei coisas, respondi quando ele perguntou. Depois do jantar, enquanto lavávamos a louça juntos, ele disse, sem olhar para mim: "Você ainda está brava com a história da minha mãe?" "Não estou brava", eu disse. "Eu sei que foi uma situação chata. Eu devia ter conversado com você antes." "Sim, você devia. Mas agora que já está marcado, você acha que consegue receber ela aqui?" Eu enxuguei a mão no pano de prato, dobrei o pano e o coloquei com cuidado na barra do forno antes de me virar para ele. "Não vai rolar aqui", eu disse. Ele parou. "A festa dela não vai acontecer aqui?" "Não aqui. Mas ela já convidou as pessoas." "Oi, Zai. Como assim não vai acontecer aqui? Onde vai ser então?" Eu ainda não tinha contado sobre o clube. Não por estratégia de surpresa, mas porque eu precisava que ele ouvisse o que eu ia dizer sem já ter uma alternativa para se agarrar. "O problema não é onde vai ser", eu disse. "O problema é como essa decisão foi tomada." Ele ficou olhando para mim. "Sua mãe decidiu que a festa dela ia ser aqui. Ela convidou mais de 20 pessoas. Ela fez isso sem me perguntar, sem te perguntar de verdade, porque você não tinha o que responder porque também não tinha sido consultado. E quando você veio me contar, já estava apresentado como fato consumado. Mas ela é minha mãe. Eu sei que ela é sua mãe. Eu gosto da sua mãe. Mas gostar da sua mãe e abrir mão do direito de decidir o que acontece dentro da minha casa são 2 coisas diferentes." Ele ficou em silêncio. "Essa casa foi reformada com dinheiro que a gente juntou durante 2 anos. Eu escolhi cada detalhe, eu coordenei cada etapa da obra. Eu fiquei aqui quando você estava viajando a trabalho e o encanador atrasou e o azulejo chegou errado e eu tive que resolver tudo. Essa casa é minha também. E eu não vou receber 25 pessoas que eu não convidei numa festa que eu não organizei, como se isso fosse algo normal que simplesmente acontece.
A cor do rosto dele mudou levemente. Você está exagerando. Eu não estou. Ela é idosa, ela ficou empolgada, ela não pensou direito. Com todo o respeito, ela tem 71 anos e é completamente lúcida. Ela pensou muito bem. Ela só não pensou em mim porque nunca precisou pensar, porque ninguém nunca estabeleceu que ela precisa pensar. Ele passou a mão na testa. O que você vai fazer então? Reservei o salão do clube para o sábado. Está pago, está confirmado. Vou fazer uma festa lá para ela, com as pessoas que eu convidar, do jeito que eu organizar. Ele piscou. Você já reservou o salão do clube? Hoje à tarde. Sem me falar? Sem te falar, eu confirmei. Da mesma forma que ela marcou uma festa na minha casa sem me falar. Ele ficou parado no meio da cozinha, com aquela expressão de quem está tentando encontrar o argumento certo, mas não está encontrando. E quem você convidou? Minha família. Alguns amigos nossos. 11 pessoas. E a família dela? Os irmãos, os filhos dela? Ela pode convidar quem ela quiser para o salão do clube. Mas eu não estou organizando isso. Estou organizando uma festa para ela com as pessoas que eu escolhi. Mas as pessoas que ela convidou vão chegar aqui no sábado. Quando chegarem, vão encontrar o apartamento fechado. Vou deixar o número do salão do clube com o porteiro. Quem quiser ir é bem-vindo. Ele ficou olhando para mim por um tempo longo. Eu não desviei o olhar. Não com agressividade, não procurando confirmar que tinha ganhado alguma coisa, só com aquela serenidade de quem já decidiu e não está mais em dúvida. Você está brincando, ele disse. Não estou. Minha mãe vai enlouquecer. Provavelmente. Você não se importa? Eu me importo. Me importo tanto que passei a noite toda pensando numa solução que respeita o aniversário dela e ao mesmo tempo não abre mão do que é meu. O clube é bonito, o salão é amplo, a festa vai ser boa. O que não vai acontecer é dentro da minha casa, sem minha permissão. Ele ficou olhando para o chão. Depois foi para o quarto sem dizer mais nada. Eu terminei de organizar a cozinha, apaguei a luz e fui para o banheiro me lavar. Fiquei debaixo da ducha por mais tempo do que o necessário. Não de cansaço, mas daquele jeito de precisar de um momento só meu antes de deitar. Quando entrei no quarto, ele estava deitado de costas, olhando para o teto. Não estava dormindo. Eu deitei do meu lado, apaguei o abajur e fiquei no escuro ouvindo a respiração dele. Depois de uns 10 minutos ele disse: eu devia ter dito não para ela desde o começo. Eu não respondi de imediato. Sim, eu disse finalmente, você devia. Eu fico evitando criar atrito com ela. É mais fácil no momento. Eu sei que é mais fácil no momento. Mas o atrito não desaparece. Ele só muda de endereço. Ele ficou em silêncio. Sempre cai em cima de você, ele disse devagar. Sempre. Mais silêncio. Eu sinto muito, ele disse. E o tom era diferente. Não era o tom de quem diz desculpa para encerrar uma discussão. Era outro tom. Mais quieto, mais fundo. Eu não disse nada, mas também não me virei para o lado. Fiquei de costas no escuro ao lado dele, que já era uma resposta do seu jeito. No sábado de manhã, eu acordei com aquela leveza de quem não está carregando nada que não seja seu. Fiz café, reguei o manjericão, mandei mensagem para Cláudia confirmando o horário. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Estou com a salada de macarrão pronta. O Marcos comprou o vinho. A gente chega às 6. Meu marido desceu do quarto às 9, com o cabelo bagunçado e a expressão de quem dormiu, mas não o suficiente. Café? Eu perguntei. Obrigado. Sentamos juntos na mesa da cozinha. Ele ficou olhando para a xícara por um tempo. Eu liguei para minha mãe ontem à noite, depois que você dormiu, ele disse. Eu levantei os olhos. Contei o que tinha acontecido. Que eu não tinha te consultado, que você tinha ficado sabendo já como fato consumado, que não estava certo. Eu fiquei quieta esperando. Ela ficou brava no começo. Disse que estava tentando fazer algo bonito, que não entendia qual era o problema. Eu expliquei com calma. E ela entendeu? Ele fez um gesto que não era exatamente sim. Ela vai entender, com o tempo. O que eu precisava era que ela soubesse que o problema não era você. O problema era como a decisão foi tomada. E que isso não vai acontecer de novo. Eu olhei para ele. Você disse isso para ela. Disse. Disse que qualquer coisa relacionada a essa casa vai ser combinada com os dois antes, com antecedência. Eu segurei a xícara com as 2 mãos por um momento.
Obrigada, eu disse. Não é favor. Oi, Zai. Mas obrigada mesmo assim. Ele deu um sorriso pequeno, o primeiro sorriso verdadeiro desde quinta-feira. A festa começa às 7, eu disse. Você vai? Ele levantou os olhos. Estou te perguntando de verdade, continuei. Não estou te obrigando nem esperando que você vá. Se você quiser ficar aqui ou ir encontrar sua mãe em outro lugar, eu entendo. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Eu vou à festa. Por quê? Porque você organizou. Porque eu quero estar lá. Porque é o que faz sentido. Certo, eu disse. A festa começa às 7. Às 3 da tarde, Fernanda chegou mais cedo do que o combinado, porque Fernanda sempre chega mais cedo do que o combinado e nunca vai mudar. Ela entrou com uma caixa de salgadinhos da confeitaria da esquina e um cachecol enrolado no pescoço, apesar do calor, porque Fernanda sempre fica com frio em lugar nenhum. Me deu um abraço longo antes de dizer qualquer coisa. Você está bem? Ela perguntou sem soltar. Estou bem. Ela me soltou e me olhou no olho. Está de verdade? Estou de verdade. Ela assentiu. Então vamos montar isso direito. Fomos juntas ao salão do clube às 4 para organizar antes dos outros chegarem. Dona Beth tinha deixado tudo como combinado. As mesas dispostas num arranjo que ela chamou de espinha de peixe, as cadeiras alinhadas, a mesa de apoio posicionada perto da entrada. Nos trouxemos uma toalha de mesa de linho que minha mãe me dera anos atrás e que eu guardava para ocasiões que fizessem sentido. Essa fazia. Fernanda pendurou alguns balões bege e branco que ela havia comprado por conta própria, porque é exatamente esse tipo de coisa que ela faz sem que ninguém peça. Coloquei em cima da mesa um buquê simples de flores amarelas que havia comprado pela manhã na floricultura, a 2 quarteirões de casa. Às 5h50, Cláudia chegou com Marcos e os 2 filhos. Às 6h15, minha mãe chegou com minha tia. Aos poucos o salão foi ganhando aquele tipo de barulho que só acontece quando as pessoas que estão ali de fato queriam estar. Meu marido chegou às 6h45. Entrou com as mãos nos bolsos, olhou para o salão, para as pessoas, para mim. Ficou bonito, ele disse. Ficou. Ele foi cumprimentar Cláudia, foi abraçar minha mãe, foi sentar com Marcos num canto e ficou ali, fazendo parte. Às 7h10, o celular dele tocou. Ele olhou para a tela e eu vi a mudança na expressão. Saiu do salão para atender. Eu continuei na conversa com Fernanda e minha tia, mas fiquei com um olho no corredor. Quando voltou, 5 minutos depois, o rosto estava fechado, mas controlado. Era minha mãe, ele disse baixinho, se aproximando de mim. Imagino. Ela foi ao apartamento com minha tia e os primos. O porteiro explicou que o apartamento estava fechado e deu o número do clube. E eles estão vindo? Ela estava brava demais para dizer, mas minha tia disse que provavelmente sim. You assenti. Tudo bem, eu disse. Ele me olhou. Você não está preocupada? Como o quê? Com ela. Eu pensei por um segundo antes de responder. Estou preocupada sim. Não quero que ela fique mal. Não é isso que eu quero. Mas eu não posso abrir exceção para o que é errado só porque a pessoa que fez o errado é alguém que eu respeito. Ele ficou olhando para mim. Ele respeita sua mãe. Continuei. E é exatamente por isso que eu acho que ela merece que a gente seja honesto com ela sobre onde estão os limites. Porque quando a gente nunca diz nada, a gente não está sendo gentil, a gente está sendo desleal. Ele ficou quieto por um momento longo. Depois disse, você é mais corajosa do que eu. Não sou mais corajosa. Só cansei primeiro. Às 8h05, minha sogra entrou pelo corredor do clube. Ela tem 71 anos. Cabelos brancos cortados curtos, uma postura de quem foi criada para sempre parecer que está bem mesmo quando não está. Entrou com minha cunhada de um lado e meu tio por afinidade do outro. Parou na entrada do salão e ficou olhando para o espaço. Eu fui em direção a ela. Boa noite, eu disse. Parabéns pelo seu aniversário. Ela me olhou. O rosto estava tenso, mas controlado. Não era assim que eu tinha imaginado. Eu sei. E sinto muito que não ficou como você imaginou, mas ficou do jeito que eu consigo oferecer com genuinidade. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para o salão, para as flores amarelas, para as luzes, para minha mãe que estava do outro lado sorrindo para ela. Ficou bonito, ela disse finalmente.
com uma voz que ainda carregava algum resíduo de mágoa, mas também com aquela honestidade involuntária de quem não consegue dizer que não ficou. Ficou, eu concordei. Porque eu me dediquei a fazer ficar. Ela me olhou de novo. Eu segurei o olhar, sem recuar e sem atacar. A gente conversa durante a semana, ela disse. Eu e você. Eu gostaria disso, respondi. De verdade. Ela entrou no salão. Meu marido foi ao encontro dela, deu um abraço longo, disse alguma coisa baixinho que eu não ouvi. Ela assentiu com a cabeça. O salão foi enchendo com as pessoas que ela trouxe, que se somaram às que eu tinha convidado, e aquilo virou uma coisa diferente do que qualquer uma das duas tinha planejado sozinha. Mais barulhento, mais cheio, mais complicado, e talvez por isso mesmo mais parecido com o que uma família de verdade parece quando está no mesmo lugar ao mesmo tempo. Às 9, meu marido veio ficar do meu lado. Ficamos encostados na parede dos fundos do salão, lado a lado, olhando para o espaço que estava vivo, com conversas sobrepostas. Estava com medo de que ela não viesse, ele disse. Eu também, admiti. Mas ela veio. Veio. Ele ficou olhando para a mãe dele, que estava do outro lado do salão, rindo de alguma coisa que minha tia tinha dito. Ela vai me ligar durante a semana, ele disse. Ela me disse que quer conversar comigo também. E você vai conversar? Com prazer. Tenho coisas que preciso dizer e prefiro dizer olhando no olho. Ele assentiu devagar. Você não está com raiva dela? Eu fui sincera antes de responder. Não estou com raiva. Estou com aquele tipo de cansaço que a gente sente quando passa muito tempo sendo menor do que devia para caber num espaço que foi feito pequeno para você. Ele ficou olhando para o chão. Eu fiz isso com você, ele disse. Fiquei tanto tempo evitando o conflito com ela que deixei a conta cair toda em cima de você. Sim, não devia ter sido assim. Não, vai mudar. Eu o estudei por um momento. 12 anos ensinam a diferença entre o que a pessoa está dizendo porque quer que você acredite e o que ela está dizendo porque acredita. Aquilo era a segunda coisa. Eu sei, eu disse. Ele ficou olhando para minha mãe e para a mãe dele, que tinham acabado de se encontrar no centro do salão e estavam trocando aquele cumprimento de mulheres que se conhecem há muito tempo e que passaram por muita coisa juntas sem nunca ter conversado direito sobre nada. Elas são parecidas, ele disse. Eu olhei. Em alguns aspectos, sim. As duas acham que sabem o que é melhor para todo mundo. Eu dei uma risada curta. A diferença é que a minha nunca organizou festa na casa de outra pessoa sem avisar. Ele deu uma risada também. Uma risada de verdade, não de educação. Fernanda passou por nós com um copo em cada mão e disse, sem parar, vocês dois parecem os únicos completamente calmos nessa festa. É suspeito. A gente está bem, eu disse. Ela continuou andando, mas jogou um sorriso por cima do ombro. A festa durou até quase meia-noite. Minha sogra foi uma das últimas a ir embora, o que é significativo porque ela costuma ir cedo sempre. Quando se despediu de mim, me deu um abraço que foi um segundo mais longo do que o habitual. Não disse nada além de boa noite, mas o abraço disse alguma coisa que as palavras não estavam prontas para dizer ainda. Quando o salão esvaziou, ficamos eu, meu marido, Cláudia e Marcos recolhendo os últimos copos e dobrando as toalhas. Dona Beth apareceu para agradecer e disse que tinha sido uma festa bonita, que sentia quando as pessoas estavam mesmo contentes de estar num lugar. Na saída, Cláudia me abraçou com aquele abraço de irmã mais velha que não precisa de legenda. Apertou forte, soltou, me olhou. Você sabia desde o começo o que ia fazer? Ela perguntou. Desde que desliguei o telefone com a Fernanda na quinta, eu disse. Ela sorriu. Então era só esperar o resto do mundo alcançar você. É sempre assim. Ela deu uma risada e foi embora com Marcos. Voltamos para casa a pé porque o clube ficava a 6 quadras e a noite estava boa. Meu marido caminhou do meu lado com aquela passada longa que ele tem quando está relaxado, as mãos nos bolsos, sem falar. Quando chegamos na porta, enquanto ele procurava a chave, eu olhei para a fachada do nosso prédio, para as janelas, para a luz do 3º andar, que era a nossa. O que você está pensando? Ele perguntou, abrindo a porta. Que eu gosto da nossa casa. Ele me olhou. Não do apartamento especificamente, continuei. Da ideia de ter um lugar que é meu,
que eu cuido e que me cuida de volta. Que não está disponível para todo mundo só porque todo mundo acha que devia estar. Ele assentiu devagar enquanto a gente subia as escadas. Ninguém mais vai fazer isso, ele disse. Espero que não. Não vou deixar. Eu parei no patamar do segundo andar e o olhei. Eu preciso que você entenda que isso não é sobre sua mãe especificamente, eu disse. É sobre o hábito de não me consultar, de tratar o que é meu como se fosse de todos. Isso vem de vários lugares, não só dela. Oi, Zai. E o que muda não é você se tornar agressivo com ela. É você parar de concordar antes de passar por mim. Eu sei, ele repetiu, mas com um tom diferente, mais firme. Eu já sabia. Eu só estava com preguiça de praticar. Não é desculpa. É o que é. Não é desculpa, concordei. Mas é verdade. E eu prefiro verdade. Subimos o último lance de escada em silêncio. Quando entramos no apartamento e eu acendi a luz da sala, aquela sensação voltou. A mesma de depois da reforma, quando o tapete estava no lugar e as paredes estavam do jeito certo e tudo cheirava a novo e escolhido. A sensação de que aquele lugar era meu. Não só meu marido e eu. Meu. Do jeito que uma casa é sua quando você colocou algo de si em cada detalhe. Fui até a janela da sala. Lá fora, a amendoeira do vizinho estava parada no ar quieto da madrugada. Ela vai continuar tentando, ele disse, de algum lugar atrás de mim. Vai, eu disse. E toda vez que ela tentar, vai ser assim. Vai ser. Toda vez que alguém cruzar o limite, vai ser assim. Ele ficou em silêncio por um momento. Você não está com medo de criar uma distância entre a gente e ela? Eu me virei. Não estou criando distância. Estou criando clareza. São coisas diferentes. Distância é quando você se afasta. Clareza é quando você fica, mas avisa onde está o chão. Ele ficou me olhando. Ela pode continuar vindo aqui, continuei. Pode jantar aqui, pode ver a casa nova, pode comemorar o aniversário, pode fazer parte da nossa vida. O que ela não pode é decidir quando e como e com quem, no lugar de mim. Ele assentiu. Estou entendendo, ele disse. Estou precisando que você não só entenda, mas que faça. Faço. Eu o estudei por um tempo. Depois me virei de volta para a janela. Na semana seguinte, minha sogra me ligou na quarta-feira de tarde. Eu atendi sem saber exatamente o que esperar. A conversa durou 40 minutos. Ela disse coisas que eu não esperava que ela dissesse. Disse que tinha entendido, ao longo desses dias, que tinha ultrapassado algo que não deveria ter ultrapassado. Disse que fez isso sem má intenção, mas que má intenção e ausência de respeito às vezes chegam ao mesmo resultado. Disse que queria ter uma relação boa comigo de verdade, não de fachada. Eu escutei. Quando foi minha vez, falei com cuidado e com clareza. Disse que eu também queria isso. Que não tinha nada de pessoal, que não estava tentando excluir lá de nada, que só precisava que minha casa fosse tratada como minha casa. Ela disse que entendia. Eu acredito que ela disse a verdade na medida em que ela conseguia naquele momento. O resto vai sendo construído com o tempo, com as próximas situações, com as escolhas que se faz quando a teoria encontra a prática. Mas era um começo. Na sexta, meu marido chegou em casa com uma planta pequena numa vasilha de barro. Era um tipo de samambaia, com as folhas em forma de leque que eu tinha comentado uma vez, meses atrás, que achava bonita quando tinha visto na casa da Fernanda. Ele tinha lembrado. Para a janela da sala, ele disse, estendendo a planta. Eu peguei. Fui até a janela, coloquei no canto do parapeito, dei um passo para trás para ver como ficou. Ficou perfeita. Esse tipo de coisa, disse ele. De trás de mim, eu quero continuar fazendo. Lembrar o que você gosta. Prestar atenção. Eu fiquei olhando para a planta por um momento. Isso é o que eu sempre quis, eu disse, mais do que qualquer outra coisa. Ele veio ficar do meu lado. Ficamos os dois olhando para a janela, para a samambaia com as folhas abertas, para a rua lá embaixo que estava começando a encher com o movimento do fim de tarde. Não sou a mulher que aceita o que não é seu e agradece por isso. Não fui por muito tempo e me custou caro. Me custou anos de cansaço que eu não soube nomear direito, de mal-estar que eu atribuía a outras coisas, de recuar quando não queria recuar e sorrir quando não queria sorrir. Tenho 40 anos, ainda vou viver muita coisa, e eu escolho viver o que vem daqui para frente dentro de um espaço que respeita o que eu sou, o que eu construí e o que eu mereço.
não como exigência, como fato. Eu tinha 40 anos quando entendi que tinha passado 7 anos financiando a minha própria invisibilidade. Não foi numa briga com gritos, não foi num dia marcado no calendário. Foi numa manhã de segunda-feira, enquanto eu estava na lavanderia da casa onde eu morava, separando a minha roupa da roupa dos outros, e a minha cunhada entrou, pegou a cesta que eu tinha acabado de organizar, virou tudo de volta na máquina e disse, sem nem me olhar direito: "Aqui em casa a gente lava junto. Você já devia saber disso." Eu tinha 40 anos e estava separando roupa como se fosse uma hóspede que precisava não atrapalhar. Naquele momento eu sorri, um sorriso que ela não entendeu, porque 7 anos antes, quando tudo isso começou, eu era uma mulher diferente. E o que eu já tinha construído em silêncio enquanto ela falava ia mudar tudo. Mas deixa eu te contar desde o começo. Eu me chamo Carla. Sou professora de matemática há 15 anos. Sempre fui boa com números. Minha mãe dizia que eu nasci contando, que eu somava antes de aprender a ler. Essa habilidade com números foi o que me salvou mais tarde, mas nos primeiros anos de casamento ela estava adormecida debaixo de um amor que eu confundia com certeza. Quando conheci meu marido, ele tinha 34 anos e morava numa casa grande no bairro São Lucas, em Ribeirão Preto, com a mãe dele e a irmã mais nova. A irmã, que eu vou chamar de cunhada porque é o que ela era, tinha 27 anos na época, era solteira, trabalhava num salão de beleza e tratava aquela casa como se fosse um reino pessoal. Quando meu marido me apresentou a ela pela primeira vez, ela me olhou de cima a baixo, deu um sorriso que não chegou aos olhos e disse: "Finalmente." Ele falava tanto de você. Aquele "finalmente" tinha um peso que eu não soube ler na hora. Nos primeiros meses de namoro, tudo parecia normal. A casa era grande, a mãe dele era gentil, uma senhora de 68 anos com problemas de coluna que passava a maior parte do tempo no quarto descansando. Meu marido era um homem bom. Eu acreditava nisso com toda convicção. E quando ele me propôs casamento, 2 anos depois de nos conhecermos, a proposta veio com uma condição que foi apresentada como temporária: morar na casa da família enquanto a gente juntava dinheiro para comprar o nosso lugar. "É só um tempo", ele disse. "Minha mãe precisa de alguém por perto por causa da saúde. Minha irmã não dá conta sozinha. 1 ano, 2 no máximo, e a gente sai." Eu disse sim, claro que disse. Estava apaixonada, e 2 anos parecia pouco perto de uma vida inteira. O problema é que 2 anos viraram 3, 3 viraram 5. E quando eu percebi que tinha passado 7 anos naquela casa, o que era temporário, tinha se tornado a estrutura inteira da minha vida cotidiana. Nos primeiros meses depois do casamento, eu tentei me adaptar com boa vontade. Acordava cedo, ajudava com a limpeza, cozinhava quando podia. Mas logo percebi que a dinâmica daquela casa tinha regras não escritas que ninguém tinha me explicado e que minha cunhada administrava com uma precisão que eu só fui entender com o tempo. Ela não precisava gritar. Nunca gritava. Tinha um jeito de organizar as coisas de um modo que eu sempre ficava de fora. As decisões sobre a casa, o cardápio da semana, as reformas pequenas quando chamar o técnico, o que comprar no mercado, tudo passava por ela. Se eu sugeria alguma coisa, havia sempre uma razão para não funcionar. "A gente já faz assim há anos, Carla. Minha mãe prefere desse jeito. Aqui dentro as coisas têm uma lógica, você vai entendendo. Essa última era a favorita dela." Dita com um sorriso paciente, como se eu fosse uma criança que ainda estava aprendendo a andar. Com o tempo, aprendi a não sugerir. Era mais fácil. O que eu não aprendi a calar foi sobre as contas. Desde o primeiro mês, propus ao meu marido que a gente contribuísse para as despesas da casa. Era justo. Estávamos usando o espaço, a água, a luz, o gás. Ele concordou. A partir daí, todo mês eu transferia uma quantia combinada para uma conta que ele administrava. Água, luz, internet, condomínio, mercado, minha parte. Eu fazia isso religiosamente. 7 anos, todo mês, sem falhar. O que eu não sabia, e só descobri muito mais tarde, era que essa contribuição entrava na conta do casal e saía de lá de outras formas. Minha cunhada não sabia que eu contribuía. Para ela, e provavelmente para a mãe dele também, eu era uma mulher que morava de favor, que usava a estrutura da casa deles e ainda queria ter voz. Mas não era só isso.
No terceiro ano de casamento, minha cunhada trouxe o namorado para morar na casa também. Ninguém me perguntou. Ninguém perguntou ao meu marido formalmente. Simplesmente numa sexta-feira o rapaz apareceu com malas e no sábado seguinte o quarto que tinha sido improvisado como escritório virou o quarto deles. A casa, que já era cheia, ficou ainda mais cheia. E a cunhada, que já tinha uma presença grande, passou a se comportar como se a chegada do namorado tivesse dado a ela um status adicional. Agora era um casal contra outro casal, e na hierarquia daquela casa, o casal dela vencia. Eu falei com meu marido naquela noite. Você não acha que a gente precisava ter conversado sobre isso? Mais uma pessoa morando aqui. Ela é minha irmã, Carla. A casa é da família. Essa frase, a casa é da família, eu a ouvi tantas vezes nos 7 anos seguintes que ela virou uma espécie de parede. Toda vez que eu tentava abrir uma janela, essa frase fechava tudo de volta. No 5º ano, a cunhada decidiu que queria reformar a cozinha. Meu marido foi consultado, eu não fui. A reforma aconteceu durante 3 semanas, com barulho, poeira e o namorado dela fazendo serviço de pedreiro nos fins de semana. A cozinha ficou bonita. Com as escolhas dela, as cores dela, a organização que ela quis, eu cozinhava naquele espaço que não tinha nada de mim e tentava não deixar que isso me incomodasse mais do que precisava. Mas incomodava. E o que incomoda por tempo suficiente muda alguma coisa dentro da gente. Não de forma dramática, de forma silenciosa, como a água que vai encontrando a fresta na pedra. Foi no 6º ano que eu comecei a fazer as contas de verdade. Eu sou professora de matemática. Já disse isso, mas durante anos eu tinha aplicado os números ao trabalho, às provas dos alunos, ao planejamento de aula e deixado as minhas próprias finanças numa espécie de piloto automático. Pagava o que tinha que pagar, guardava o que sobrava, não perguntava muito. Mas naquela época, por razões que não consigo explicar completamente, comecei a olhar com mais atenção. Abri uma planilha. Coloquei tudo. Salário, contribuições para a casa, gastos pessoais, o que sobrava. E quando somei o total que eu tinha transferido para a conta do casal ao longo de 6 anos, fiquei olhando para o número por um tempo que não sei medir. Era um valor expressivo, um valor que, se tivesse sido guardado ou investido em vez de entrar numa conta coletiva, seria o começo de alguma coisa. Fechei a planilha. Fiquei pensando. Comecei a pesquisar. Primeiro por curiosidade profissional, depois com uma intenção que foi crescendo devagar. Pesquisei sobre investimentos, sobre imóveis, sobre o que era possível construir com disciplina ao longo do tempo. Como professora de escola pública, meu salário não era alto, mas era estável, e eu tinha um segundo emprego, dava aulas particulares nos fins de semana para alunos de ensino médio que precisavam de reforço. Esse dinheiro extra eu nunca tinha declarado para ninguém. Não era segredo. Simplesmente nunca tinha sido perguntado. Abri uma conta de investimentos no meu nome, só no meu nome, numa fintech que eu tinha pesquisado. Comecei pequeno. Todo mês, depois de honrar todas as minhas contribuições para a casa, eu separava uma parte do que sobrava e investia, sem falar para ninguém. Não era desonestidade. Era, pela primeira vez em 6 anos, uma decisão que eu tomava para mim. Meu marido sabia que eu dava aulas particulares. Achava ótimo. Me dizia que me admirava pela dedicação. Nunca perguntou o quanto eu ganhava com isso, e eu nunca contei. Não porque quisesse esconder, mas porque ele nunca tinha demonstrado interesse em saber. Passaram-se 18 meses. A conta cresceu mais do que eu esperava. Eu tinha sido mais disciplinada do que eu mesma me dava crédito. E quanto mais o saldo subia, mais clara ficava uma coisa que eu tinha evitado olhar de frente por muito tempo. Eu não estava bem naquela casa. Não de um jeito agudo, não de um jeito que me fazia chorar no banheiro. Era um mal-estar sordo, constante. Como um dente que dói só quando você morde de um lado específico, mas que você aprende a desviar tanto que nem percebe mais o quanto está mudando o jeito de mastigar. Foi nessa época que aconteceu o jantar. Minha cunhada tinha convidado a família dela, que era a família do meu marido também, para um jantar em casa. Vieram tios, primos, a avó do namorado dela. A mesa estava cheia. Eu tinha ajudado a cozinhar, tinha comprado parte dos ingredientes, tinha ficado 2 horas na cozinha enquanto ela recebia as pessoas na sala. Quando todo mundo se sentou,
A cunhada fez um brinde. Agradeceu a casa, agradeceu a família, falou sobre o quanto era bom estar ali, naquele espaço que ela tinha construído com tanto carinho. Olhou para cada canto da cozinha que ela tinha reformado, para a mesa que ela tinha escolhido, para as cortinas que ela tinha comprado. Não mencionou meu nome em nenhum momento, nem uma vez. Eu estava sentada na ponta da mesa com um copo de suco de maracujá na mão, sorrindo enquanto todo mundo aplaudia. Meu marido estava do meu lado. Ele me olhou depois do brinde com aquela expressão de quem está esperando que eu esteja bem, e eu estava, de algum jeito que ele não entenderia se eu explicasse, porque o sorriso que eu dei para ele naquele momento era o mesmo sorriso que eu ia dar muitos meses depois, quando as coisas mudassem de vez. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e a cozinha estava limpa, fui para o nosso quarto, abri o aplicativo do banco no celular e olhei para o saldo da conta de investimentos. O número me surpreendeu, mesmo sendo eu quem tinha construído ele, real por real, ao longo de 18 meses de disciplina silenciosa. Era um número que me dava opções, e opções eram o que eu precisava. Não dormi cedo naquela noite. Fiquei olhando para o teto pensando em qual seria o próximo passo. Comecei a pesquisar imóveis. Não com urgência, com método. Eu entendo de números, de análise, de planejamento de longo prazo. Era o que eu ensinava aos meus alunos toda semana. Antes de qualquer resposta, você precisa entender a estrutura do problema. E o meu problema tinha uma estrutura clara. Eu precisava de um imóvel que fosse funcional como moradia, mas que também pudesse gerar renda se necessário. Precisava caber dentro do que eu tinha acumulado, com margem para reforma e reserva. E precisava ser algo que eu pudesse administrar sozinha, sem depender de ninguém. Visitei 5 imóveis em 3 meses, sempre sozinha, sempre nos horários em que meu marido estava no trabalho. Não era mentira o que eu dizia quando saía, tinha compromisso. Era só que o compromisso era comigo mesma. O 6º imóvel foi o que mudou tudo. Era uma casa de 2 andares num bairro tranquilo de Ribeirão Preto, a 15 minutos do centro. O andar de cima tinha 2 quartos, sala, cozinha e uma varanda pequena com vista para a rua. O andar de baixo tinha sido adaptado como sala comercial, usado por anos por uma nutricionista que tinha se mudado para São Paulo. O espaço estava vazio há 4 meses e a corretora me disse que tinha 2 pessoas interessadas em alugar, mas o proprietário tinha preferência para vender o imóvel inteiro. Fiz as contas no carro antes de sair dali. O valor de venda cabia dentro do que eu tinha, com uma margem razoável para reforma e reserva de emergência. A renda potencial do aluguel do espaço comercial, segundo a corretora, ficava entre 3 e 4 mil reais por mês dependendo do tipo de negócio. Isso cobriria boa parte das minhas despesas mensais. O imóvel se pagaria, nos meus cálculos conservadores, em pouco mais de 12 anos, e depois disso seria renda pura pelo resto da vida. Eu sou professora. Números não mentem quando você os trata com respeito. Precisei de 1 semana para decidir. Não foi uma decisão emocional. Foi calculada, planilhada, revista 3 vezes. Na quinta-feira seguinte, no meu horário de almoço, assinei o contrato num cartório no centro da cidade. Saí de lá com a pasta de documentos no braço, entrei numa padaria na esquina, pedi um café com leite e uma fatia de bolo de cenoura e fiquei sentada ali por 20 minutos, olhando pela janela para as pessoas passando na calçada. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentia que o chão embaixo dos meus pés era realmente meu. Não contei para meu marido. Ainda não. Havia uma parte de mim que queria acreditar que aquele imóvel poderia ser o começo de uma conversa honesta, que talvez, quando eu apresentasse a ele o que eu tinha construído, a gente pudesse finalmente falar sobre sair da casa da família e começar uma vida que fosse realmente nossa. Uma casa onde eu tivesse nome, não apenas presença. Onde as decisões fossem tomadas por 2 adultos iguais, não por uma hierarquia que eu nunca tinha aceitado formalmente, mas tinha aceitado na prática por 7 anos. Voltei para casa naquela noite como se nada tivesse acontecido. A cunhada estava na sala com o namorado assistindo televisão. Meu marido estava no quarto com o celular. Aqueci as sobras do jantar, comi sozinha na cozinha, lavei meu prato e guardei. Na semana seguinte aconteceu a cena da lavanderia. Eu estava separando minha roupa da roupa dos outros.
Ela entrou, pegou a cesta, misturou tudo de volta e disse que aqui em casa a gente lavava junto. E eu sorri. Aquele sorriso que ela não entendeu. Naquela mesma noite, depois que a casa ficou quieta, fui até o quarto onde meu marido estava, fechei a porta, sentei na cadeira e disse com calma: preciso que você me diga uma coisa com honestidade. O dinheiro que eu transfiro todo mês para a conta do casal, para onde ele vai de verdade? Ele tirou os olhos do celular, me olhou. Para as contas, Carla, a gente usa para as despesas. As despesas da casa que é da sua família. É a casa onde a gente mora. É a casa onde a gente mora sem ter nenhum direito sobre ela. Sem nome em nenhum documento. Sem poder mudar uma torneira sem consultar sua irmã. Fiz uma pausa. Você já repassou alguma coisa disso para sua mãe? Ela sabe que eu contribuo? Ele ficou quieto por tempo suficiente para que a resposta já estivesse dada antes de ele falar. Carla, as coisas da casa sempre foram organizadas pela minha irmã. Eu não me meto nessa parte. Então me responde. Sua mãe e sua irmã acham que eu moro aqui de graça? Ele não respondeu. Pegou o celular de volta. E foi naquele silêncio, naquele movimento de pegar o celular de volta, que eu entendi o que precisava entender. Não havia nada para consertar ali. Não era a cunhada o problema, era a estrutura inteira. Uma estrutura onde minha contribuição era invisível, minha voz era tolerada mas não ouvida, e meu lugar naquelas paredes era o de alguém que estava de passagem, independente de quantos anos tivessem passado. 7 anos. Saí do quarto, fui até a varanda, fiquei ali por um tempo olhando para a rua. Não estava com raiva. Raiva é uma emoção que embaraça o raciocínio, e eu precisava do meu raciocínio inteiro. O que eu sentia era uma clareza fria, do tipo que aparece quando você finalmente para de tentar enxergar o que quer que seja diferente do que é. Comecei a planejar. Liguei para o arquiteto que a corretora tinha me indicado quando comprei o imóvel e marcamos uma visita para avaliar o que precisava ser feito antes de eu me mudar para o andar de cima. A reforma era pequena. Uma mão de tinta em todos os cômodos. A cozinha precisava de alguns reparos hidráulicos. O banheiro tinha um rejunte que precisava ser refeito. Nada estrutural. O espaço comercial embaixo precisava de pintura nova e de uma adequação elétrica para receber qualquer tipo de profissional de saúde ou bem-estar. Combinamos que os trabalhos começariam na semana seguinte, durante o horário comercial, enquanto eu estava na escola. Em paralelo, entrei em contato com um advogado especializado em direito de família. Queria saber exatamente qual era a minha situação legal, o que era meu, o que era do casal, o que eu precisava proteger. A conversa durou 1h30 e foi, em alguns momentos, difícil de ouvir, mas me deu o mapa, e com o mapa você não anda às cegas. Durante as 3 semanas seguintes, continuei a minha rotina sem alterar nada visível. Acordava, tomava café, ia para a escola, dava aulas, voltava, jantava, dormia. Por fora, tudo igual. Por dentro, eu estava desmontando uma vida e reconstruindo ela em outro endereço, com cuidado, sem pressa, sem erro. Comecei a tirar as minhas coisas da casa aos poucos. Não de uma vez, não de forma dramática que pudesse chamar atenção. Toda semana levava uma sacola para o carro. Primeiro os documentos. Certidão de casamento, diploma, registros de imóvel, extratos. Depois os itens com valor sentimental, cartas da minha mãe, fotos da minha infância, um relógio que tinha sido do meu pai. Depois roupas de fora de temporada, dobradas em sacolas de supermercado, que eu colocava no porta-malas disfarçadas entre sacolas de compras. Meu marido não percebeu. Ou percebeu, e preferiu não perguntar. Nunca vou saber com certeza. Numa quinta-feira à tarde, o arquiteto me mandou mensagem. Pronto, pode vir quando quiser. Fui naquela mesma tarde, direto da escola, ainda com o caderno de chamada na bolsa. Abri o portão com a minha chave, subi a escada externa que levava ao andar de cima, destranquei a porta. O cheiro era de tinta nova. As paredes estavam brancas, limpas, sem marca de ninguém. A luz da tarde entrava pela janela da sala e fazia um retângulo dourado no chão de cerâmica. Andei por cada cômodo devagar. A cozinha com os reparos feitos. O banheiro com o rejunte novo. O quarto maior com a janela que dava para o quintal. Fiquei parada no meio da sala por um tempo que não sei medir.
Não havia foto nas paredes. Não havia marca de ninguém. Nenhuma toalha dobrada do jeito errado. Nenhuma regra não escrita. Nenhuma presença que eu precisasse negociar. Chorei um pouco, não de tristeza, de alívio. Voltei para a casa da família naquela noite. Jantamos em silêncio. A cunhada, o namorado dela, meu marido e eu. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, a cunhada passou por trás de mim e comentou que o banheiro do corredor precisava ser limpo no final de semana e que era a minha vez. Eu disse tudo bem. No sábado seguinte, o caminhão chegou às 8 da manhã. Eu tinha contratado uma empresa pequena de mudança, eficiente e discreta. Combinei tudo por mensagem durante as semanas anteriores. Eles sabiam exatamente o que levar. Os móveis do nosso quarto que eu tinha comprado com o meu dinheiro e cujas notas fiscais estavam no meu nome. O guarda-roupa que eu tinha trazido da casa dos meus pais quando me casei, a mesa de cabeceira com o abajur que eu tinha escolhido, os eletrodomésticos que eu tinha adquirido ao longo dos 7 anos de casamento, os utensílios de cozinha, minha estante de livros, com todos os livros, as plantas que eu tinha cuidado por anos na janela do quarto, e o quadro pequeno de azulejos portugueses que eu tinha ganhado da minha mãe e que ficava pendurado num canto que a cunhada nunca tinha reclamado, talvez porque não parecesse valioso o suficiente para merecer atenção. Meu marido tinha saído cedo naquele sábado para um torneio de futebol com amigos, como fazia todo sábado de manhã. A cunhada estava em casa, mas tinha o hábito de dormir até tarde nos fins de semana. Eu sabia disso. 7 anos de convivência ensinam a rotina de uma pessoa melhor do que ela mesma conhece. Às 8h40, quando o caminhão estava quase carregado, ouvi a porta do quarto dela abrir, passos no corredor. Ela apareceu na entrada do nosso quarto, cabelo bagunçado, olhos ainda pesados de sono, e ficou parada olhando para o espaço vazio onde a nossa cama tinha estado. Olhou para mim. Olhou para os rapazes da mudança. Olhou para as caixas empilhadas no corredor. O que está acontecendo? Estou indo embora, eu disse. Simples, sem drama, sem explicação além do necessário. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se o cérebro ainda estivesse processando. Depois veio a indignação. Você não pode simplesmente. Isso é a casa da família. Você não tem autoridade para. Autoridade? Eu disse, ainda com o mesmo tom de voz. Eu estou levando as minhas coisas, as que são minhas com nota fiscal e tudo. Não estou levando nada que não seja meu. Você precisa falar com meu irmão primeiro. Você não pode tomar uma decisão dessas assim. Pode ligar para ele se quiser. O número você tem. Ela ligou. Eu ouvi a voz dela no quarto ao lado enquanto os rapazes terminavam de descer a estante. Ela falava num tom que misturava raiva e incredulidade, repetindo várias vezes: ela está indo embora e com um caminhão, e levou tudo, como se a escala da situação ainda não coubesse direito nas palavras. Quando os rapazes terminaram, dei uma última volta pelo nosso quarto. Estava vazio. A estrutura da cama que tinha sido da família ficou, um guarda-roupa velho que nunca foi meu ficou, as marcas retangulares na parede onde os quadros tinham estado por anos ficaram. Peguei minha bolsa, saí do quarto, desci o corredor. A cunhada estava na sala, o celular ainda na mão. O namorado tinha aparecido atrás dela com cara de quem não entende bem o que está acontecendo, mas sabe que não deve falar nada. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Não era a arrogância costumeira, era desorientação. Era a cara de quem está olhando para um problema que não tem a forma dos problemas que ela sabia resolver. Carla, para. A gente precisa conversar. Parei na porta. Me virei. A gente precisava ter conversado há 7 anos, eu disse, sobre contribuições, sobre respeito, sobre o que significa morar com alguém. Não aconteceu. Agora eu tenho a minha casa, então estou indo para ela. Você comprou uma casa? A voz dela subiu um tom. Com que dinheiro? Esse dinheiro não era do casal? O dinheiro que eu ganhei trabalhando depois de honrar todas as minhas contribuições para essa casa é meu. Sempre foi. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mas a casa fica sem ninguém para ajudar nas contas. Minha mãe, as despesas. As contas do meu marido são problema do meu marido, eu disse. As minhas vou pagar no meu endereço novo. Saí. Fechei o portão.
Entrei no meu carro atrás do caminhão. Meu marido me ligou 40 minutos depois, enquanto eu estava no meu imóvel orientando a entrada dos móveis. Deixei ir para a caixa postal. Ligou de novo, mandou mensagem. Liguei uma terceira vez, e dessa vez eu atendi. Carla, o que aconteceu? Minha irmã está em pânico. Você foi embora? Para onde? Estou na minha casa. Silêncio. Que casa? Você tem um apartamento? Uma casa, 2 andares, com espaço comercial no térreo, que já tem 2 interessados em alugar. O silêncio dessa vez durou mais. Quando você? Como? Esse dinheiro. A gente precisava ter conversado sobre isso. Esse dinheiro era do casal. Respirei fundo. Queria manter a serenidade que tinha me custado tanto cultivar. Por 7 anos eu depositei todo mês minha contribuição na conta do casal, eu disse com cuidado. Essa contribuição pagava despesas de uma casa que não era nossa. A conta que ficou de fora, o dinheiro das aulas particulares, o que eu guardei além do que contribuí, esse dinheiro era meu, só meu. Nunca foi perguntado, nunca foi declarado como casal. Era meu salário, do meu segundo trabalho, que eu investi com disciplina enquanto você virava o rosto para tudo que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Carla. Eu recomendo que você procure um advogado para a parte legal do processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. Fiquei parada no meio da sala vazia do meu andar, os móveis ainda na metade do processo de serem colocados nos cômodos. Um dos rapazes da mudança perguntou onde ia a estante. Apontei para a parede do fundo. Ele foi lá. Naquela noite, depois que os rapazes foram embora e a casa estava montada o suficiente para ser habitada, sentei no chão do meu quarto com as costas encostadas na parede nova, um copo de água na mão. Os móveis estavam no lugar. A estante estava cheia de livros. A planta da janela tinha chegado sem estragar. Ouvi o silêncio da minha casa. Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha conhecido nos últimos 7 anos. Não era o silêncio tenso de quem está evitando conflito. Não era o silêncio vazio de quem se acostumou a não ter voz. Era um silêncio limpo, inteiro, do tipo que só existe quando você está num lugar que é realmente seu. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando com uma velocidade que me surpreendeu. O espaço comercial no térreo foi alugado por uma fisioterapeuta jovem que estava montando o próprio consultório. A renda do aluguel era boa, cobria mais da metade das minhas despesas mensais. Continuei dando aulas, continuei guardando, mas agora o que eu construía tinha um destino claro. O processo de separação foi conduzido pelos advogados, sem grandes dramas jurídicos. O imóvel era meu antes da separação formal ser iniciada. O que era do casal foi dividido de acordo com o que era justo. Não foi fácil, mas foi limpo. A cunhada me mandou mensagem algumas semanas depois. Não sei como conseguiu o número, talvez pelo meu marido. Perguntava se eu não tinha exagerado, se a situação não tinha sido um mal-entendido, se a gente não podia conversar. Eu li a mensagem. Não respondi. Não porque estivesse com raiva, mas porque algumas conversas chegam tarde demais. E quando chegam tarde demais, a resposta já foi dada de outra forma. O que ficou daquele período todo não é mágoa. Passou tempo suficiente para que a mágoa virasse outra coisa. O que ficou é mais útil do que mágoa. É entendimento. Eu fiquei 7 anos numa casa onde eu não tinha nome em nenhum documento, não tinha voto nas decisões que moldavam o cotidiano, não tinha um cômodo que fosse completamente meu. Fiquei por amor, no começo. Depois por inércia. Depois por medo, não de sair, mas de admitir o que significava sair. Porque admitir que você precisa sair é admitir que o que você construiu não era o que você pensava. E tem uma coisa que ninguém te conta sobre essa admissão. Ela dói no começo, mas do outro lado dela está uma leveza que você esqueceu que era possível sentir. Independência financeira não é um conceito abstrato. Não é para mulheres que ganham muito ou que não precisam de ninguém. É a diferença concreta entre ter escolhas e não ter. Entre poder ir embora e precisar ficar. Entre ter uma voz dentro de 4 paredes e ser tolerada dentro delas como uma presença que pode ou não ser consultada dependendo do humor do dia. Eu passei 7 anos aprendendo isso da forma mais demorada possível, mas aprendi. Hoje, quando chego da escola à tarde,
Paro o carro na vaga que é minha, no imóvel que tem meu nome na escritura, e antes de subir a escada, pego a chave no bolso. Tem um momento, um segundo exato, antes de enfiar a chave na fechadura, em que eu paro. É um hábito que desenvolvi sem perceber e que não pretendo abandonar. É o segundo em que eu me lembro da mulher que estava na lavanderia separando roupa como se fosse hóspede da própria vida, da expressão de quem me disse que eu não tinha lugar ali, do silêncio do meu marido olhando para o teto enquanto eu esperava por uma resposta que não vinha. E então enfio a chave. Ouço o clique do trinco. Abro a porta. E sorrio. O mesmo sorriso de sempre, pequeno, quieto. Só que agora é dentro da minha casa.